A ideia desse módulo, a psicanálise na cidade, é de pensarmos a psicanálise no mundo contemporâneo, que é um mundo urbano, que é um mundo dos grandes conglomerados. Hoje em dia, 70% da população vive nas cidades. Então, como é que a psicanálise pode ser pensada e pode ser exercida de uma forma ampla nas cidades? Então, a ideia é que a gente possa, a partir desses 4 encontros, estar pensando a cidade em si e a psicanálise dentro dessa cidade, nessa cidade e para essa cidade. A psicanálise e a cidade. Tema desta série do Café Filosófico. Qual a relação que estabelecemos com a cidade em que vivemos? De que maneira a história e os contextos da nossa vida definem a nossa interação com o espaço urbano e também são determinados por ele? São muitas as construções simbólicas da vida na cidade. Entre a convivência e a hostilidade, a exclusão e a pluralidade, os espaços urbanos contemporâneos, tão diversos, se tornam cada vez mais importantes agentes de transformação social. Boa noite a todas e a todos, né? Eu sou geógrafo, estudei na UFRJ, fiz especialização na UERJ, fiz meu doutorado na PUC do Rio de Janeiro, fiz meu pós-doutorado no John Jay College, fui secretário de Educação em Nova Iguaçu, fui professor 27 anos na UF, acabei de me aposentar. Também fui fundador de uma organização que é muito importante do Rio, chamada Observatório de Favelas, e agora da Uniperiferias, que é a Universidade Internacional das Periferias. Mas esse currículo não diz que eu sou negro. Esse currículo não diz que eu nasci e cresci na favela do Rio de Janeiro, com muito orgulho, sou favelado. Me sinto favelado até hoje, me reconheço favelado até hoje. E é muito diferente ter um currículo desse sendo favelado nesse país. Esse no currículo não diz especialmente que eu sou estudante da escola pública. Toda a forma como eu falo, toda a minha racionalidade científica, todo aprendizado que eu construí na escola pública. Então eu falo desse lugar. E falo também como alguém que sempre se envolveu com questões sociais e a busca de como se tornar esse mundo mais humano. Mas a questão que eu trago para vocês inicialmente é uma questão que funciona independente de qualquer questão de raça, de gênero, de idade. É tentar entender por que nós somos o que somos. Traduzindo melhor, por que a gente pensa como pensa, por que a gente age como age. E isso vai ser o sentido da nossa conversa de hoje, especialmente. Eu parto todo o meu trabalho teórico e de ativista a partir de 3 eixos fundamentais, que são como nós nos constituímos como sujeitos, como o território interfere nessa produção de sujeitos e como nós interferimos nesse território. E como nós produzimos, então, as instituições a partir disso. E eu vou falando a partir da minha trajetória. Uma questão muito instigante para mim, que é entender como é que eu cheguei àquele lugar. Sendo negro, favelado, estudante da escola pública, me torno doutor e professor da universidade. Tem outra questão fundamental, que é quem é excluído, que tradicionalmente, quando se fala excluído, se pensa sempre no pobre, você pensa sempre no periférico, você pensa sempre no favelado, e certamente tem outros níveis de exclusão. Então, é pensar que o simbólico constitui o real. A construção do real necessariamente é precedida, é marcada pelo simbólico. E se a gente não tem essa compreensão, a gente não compreende desde a política pública, desde o programa de televisão, desde a dinâmica da vida no cotidiano. A gente aprende a ser marrento para estar no lugar como determinados lugares que a gente está. Por isso que eu discuti o simbólico é tão importante. E nós vamos falar disso, como esse simbólico vai instituindo a cidade, suas relações. Nós somos, Sartre falava isso, nós somos o que fazemos do que a história faz de nós. Então, nós não podemos nunca deixar de reconhecer a importância do contexto para onde a gente vai se constituindo como pessoa. Então, o indivíduo é fundamental, a dinâmica individual é fundamental, mas o contexto tem um papel fundamental também para a gente se constituir. Então, é nessa tensão entre biografia e contexto que nós vamos nos fazendo como sujeitos. Então, eu nasço na periferia do Rio de Janeiro, de uma característica muito atípica, que eu sou caçula de 5 irmãos. Meu pai era um ser absolutamente carismático, muito carismático, era um cabo dos Fuzileiros Navais, um cabo velho, ele não conseguiu cursar porque teve um problema, um acidente na perna, foi atropelado por um ônibus na principal avenida do Rio, que é a Avenida Brasil, e sobreviveu. Então era um ser farrista, mulherengo, boêmio, tinha essas características fundamentais. Mas ele tinha outra característica fundamental, ele era um provedor, só ele trabalhava na casa com 8 pessoas, e ele tinha como princípio que todos os filhos deles deveriam fazer o ensino médio. Isso, na década de 60, 70, era quase impossível um migrante nordestino, cabo, pensar que seus filhos, todos homens,
tinha que trabalhar só a partir dos 18 anos e mesmo na dureza, mesmo estudando na escola pública, ele tinha como esse princípio. Por quê? Porque ele queria se vingar. Obviamente, ele era um cabo velho que tinha que obedecer a oficiais cada vez mais novos. E ele, obviamente, queria, através dos filhos, construir outra perspectiva. E tinha um detalhe fundamental. Ele era alcoólatra. Ele foi internado com delírios tremens, por exemplo, no hospital psiquiátrico. E minha mãe, então, tinha certeza que o emprego público era a coisa mais importante possível para garantir a estabilidade, já que era o emprego público do meu pai, que garantia a renda da nossa família. Então, minha mãe também se tornou muito empenhada em garantir aquela trajetória para nós. Outro elemento fundamental, então, foi a minha família, que chama-se uma família educógena. Uma família que tem como princípio da estratégia de ascensão social ou de reprodução social o investimento na escola. Há famílias que têm uma estratégia, historicamente, de apostar no casamento, principalmente nas mulheres. As famílias, por exemplo, progressivamente na vida urbana, foram apostando, por exemplo, na diminuição do número de filhos. A minha tia Regina, meu ídolo, teve 23. Qual a diferença fundamental da minha tia Regina com 23 e do meu pai com 5? Quem migrou, provavelmente? Certamente foi a minha tia Regina era muito racional. Ela tinha filhos no campo, com 8 anos estava no mercado de trabalho, ela não tinha previdência, então filho era um investimento fundamental. Então eu sou de uma família como essa e eu entro numa igreja católica. Quando eu entro na igreja católica, eu consigo começar a me relacionar com pessoas de outras características sociais. Do ponto de vista da minha inserção social, eu amplio gradativamente meu processo e me envolvo com a teologia da libertação. E eu vou construindo progressivamente a ideia de que o ser é mais importante que o ter, que era uma coisa muito forte na dinâmica da igreja. Então, a ideia do ser vai ampliando e eu vou me identificando cada vez mais com a escola. Eu era um leitor compulsivo, esse é outro fator específico. Eu lia desesperadamente, com 5 anos já tinha aprendido a ler, e isso me fazia ser muito bom na escola, porque como eu não tinha livros na minha casa, eu lia os livros didáticos. Que não era um ótimo aluno por causa disso, mas completamente atentado. Na década de 80, eu chego a uma construção cada vez maior, através da Igreja Católica, de uma perspectiva de educação popular. E a questão para mim, nos meus 20 anos, se tornava como é que a gente transmuta, como sai de uma consciência mítica, que é uma consciência cíclica, quer dizer, nós viemos de Deus e vamos para Deus, ou nós viemos do pó e vamos para o pó, para uma consciência de potência histórica, de nós podemos interferir no mundo, nós podemos atuar no mundo. Então, o elemento que me dá isso é a teologia da libertação e essa perspectiva de interferir cada vez. Então, eu falo, eu posso mudar minha vida, mas eu também posso mudar o mundo. Então, daí surge esse sentimento de ativismo, de que não basta dar conta da minha vida, não basta resolver minha questão comigo mesmo, mas também eu preciso garantir cada vez mais a luta por uma humanidade mais fraterna, por uma humanidade mais humana, por uma humanidade mais democrática. Nesse sentido, eu me torno um educador popular e começo a trabalhar cada vez mais com organizações de diferentes tipos. Nesse processo, eu entro na universidade. E por que eu entro na universidade? Porque eu conheci pessoas no grupo jovem que achavam natural entrar na universidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Na Maré, por exemplo, onde eu vou viver depois, na década de 90, tinha 19% da população analfabeta e 0,57% de universitários. Então, um garoto na Maré tinha 40 vezes mais chance de ter um analfabeto na família do que ter um universitário. É claro que a universidade estava completamente distante da possibilidade de se colocar diante dela. É claro que aquele espaço universitário não tinha menor cabimento. Eu tinha isso na cabeça, por causa daquele sentimento de querer o ser, e aí o conhecimento era importante, porque eu queria ser professor. Hoje eu sou um geógrafo que me tornei um sociólogo que trabalha com antropologia, com microsociologia, com etnografia, mas objetivamente eu não tinha nem noção dessas áreas naquele tempo. Eu tinha 19 anos, tinha acabado de sair do exército. Eu chego na geografia uma verdadeira decepção, porque a universidade não tem o menor repertório para lidar com os caras da periferia. Primeiro que era tempo integral. Segundo, tinha matemática, química e física. E eu achava a coisa completamente distante de mim. Isso remete a uma coisa que a gente vai aprender depois, que é fundamental, que é que a excelência da universidade tem que estar na porta de saída e não na porta de entrada. O vestibular no Rio da UFRJ mudou na década de 80. Aí ele passou a ser dissertativa. E sendo dissertativa, eu nunca teria entrado, porque a prova de inglês eu chutei toda no cartão na época. E por isso a política de ações afirmativas é tão importante para conseguir construir que esses diferentes talentos, diferentes pessoas, dotadas de diferentes repertórios, saberes, possam ser contempladas dentro de um processo universitário. Eu começo a ter contato com uma série de coisas que vão mudando muito em minha cabeça, numa série de aspectos.
um conjunto de outros valores que vão me colocando em questão com a minha família. E a minha família certamente se sente cada vez mais distanciada desse mundo acadêmico. Então vai havendo um processo progressivo do que eu vou chamar, mas daqui a pouco, reconversão de hábitos, que é um conceito muito importante de Pierre Bourdieu, que vários de vocês já devem conhecer. E eu vou ser professor, como vários meus irmãos também se tornam funcionário público, que é a lógica da estratégia da minha família, e eu faço mestrado imediatamente. E com 32 anos, eu entro na Universidade Federal Fluminense como favelado, e com muito orgulho disso. E era interessante ser favelado porque tinha uma lógica muito exótica, né? Teve uma menina, uma vez, uma professora, gente boa, nada contra, mas ela virou para mim e falou: ah, Jailson, eu queria muito ir na sua casa. A gente normalmente entende que tem que ser convidado para ir na casa dos outros, mas como eu era favelado, não tinha problema algum. Ela podia me tratar assim, pedir a minha casa. Falei: é mesmo? Por que você quer ir na minha casa? Ah, porque eu nunca fui numa favela. Falei: ah, você vai adorar. Lá tem tigre, leão, girafa, zebra, porque era assim que eu era visto, era como um ser exótico que ela podia ir na minha casa quando quisesse, entendeu? Nesse processo é que eu vou cada vez mais na pista de tentar entender esse meu lugar. E quando eu vou na universidade, eu falo para a minha orientadora o seguinte: eu estou muito interessado em entender a caminhada de pessoas de sucesso na escola pública. Como é que nós nos constituímos nessa perspectiva e como a escola pública contribui para aquilo? Ela acha que aquilo é um absurdo, que a escola pública só produz fracasso, que a escola pública não funciona. Mas só que não é só meu caso, nós somos milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas que usaram a escola pública a seu favor. Como é que a gente pensa os sucessos das pessoas que chegam na escola pública? Pesquisei 11 trajetórias na Maré. E essa tese me abriu espaço para entender todos os outros trabalhos anteriores, sem exceção, eram sobre fracasso escolar. A minha tese de doutorado foi defendida em 99, foi a primeira tese no Brasil a falar de sucesso escolar na escola pública. Então, essa perspectiva me fez perceber o que eu chamo de paradigma da ausência. O que é paradigma? Paradigma não são só teorias. Paradigma é um modelo de pensar, uma forma de filtro da realidade que mistura as teorias, mas também mistura as representações, mistura o imaginário, mistura a visão de mundo. Então a gente olha para o mundo e vê uma determinada coisa. A gente olha e vê a carência, e vê a precariedade, e vê a forma como a favela, por exemplo, funciona. Então romper com esse paradigma da ausência, da carência, da precariedade para ler a favela, se tornou fundamental para mim. Ao mesmo tempo, sem perder as perspectivas que me orientam. Quem que eu sou? Né? Então, o que o meu trabalho dizia? É plurifatorial a dinâmica que nos conduz à universidade. Primeira coisa é o hábitos. O que é o hábitos em Bourdieu? É bem simples de entender. O hábitos é a interiorização da exterioridade e, esse E é fundamental, a exteriorização da interioridade. O que eu estou querendo falar com isso? De que nós somos, desde quando a gente nasce no campo social. Eu nasço na família, eu aprendo a falar com a minha família, eu aprendo a ter gostos alimentares com a minha família, eu desenvolvo valores na minha família. É isso que se chama interiorização da exterioridade. Só que eu não sou só isso, eu sou também, senão seria um determinismo, eu sou a exteriorização da interioridade, a forma como eu reajo aos acontecimentos. Então a gente se forma, todos nós, sem exceção, na reação e ou na linhagem. Então tem determinadas coisas, valores muito importantes que eu herdei da minha família e tem reação, principalmente determinadas práticas que eram do meu pai, que eu e meus irmãos tivemos uma postura completamente antagônica. Meu pai era profundamente machista, profundamente preconceituoso contra os nordestinos. Né? Tem pessoas na minha família, minha avó era preta, cafusa, e era profundamente racista. Quer dizer, porque isso está introjetado. A ideologia do embranquecimento era o mecanismo fundamental para ela se ver saindo da situação de empregada doméstica, mãe solteira nordestina. Então, essa ideologia do embranquecimento atravessa a todos nós. Por isso, quando eu entro na universidade, eu tenho que reconverter alguns hábitos. O meu jeito de falar se sofistica, a roupa que eu uso é uma roupa alternativa, que eu boto uma camisa social e boto uma sandália. E boto uma música, e boto uma calça jeans. Eu misturo, então, espaço de forma que eu possa andar com a mesma roupa, falar da mesma forma, na favela e na universidade. Então, eu vou construindo uma forma de me situar, né, na minha relação. Então, a questão central para mim nesse processo não foi ir para a universidade, porque muitos de nós vamos para a universidade de periferia. Você deve conhecer muita gente de periferia, de favela, que vai para a universidade. A diferença é o pertencimento, é o sentimento de orgulho. Eu sou um Jailson Souza Silva. Eu tenho imenso orgulho de ser imigrante nordestino. Eu nasci no Rio de Janeiro, não precisava falar que eu era nordestino, mas eu sou 100% potiguar. Eu fiquei mais branco com o tempo, eu posso até falar que eu sou moreninho, não preciso falar que eu sou negro. E eu tenho imenso orgulho de falar que é negro, até porque os racistas me reconhecem. Eles não têm nenhuma dúvida de que eu sou negro. Né? Eu não preciso falar
que eu sou favelado. Eu não moro mais na favela, eu moro numa ótima casa, num bairro hoje de classe média Zona Sul, mas eu sinto um lugar que eu mais gosto na vida e me identifico é Nova Holanda, que é uma das 16 favelas da Maré. E eu só saí de lá porque o Estado não me garantiu segurança. E nesse livro, Por que uns não outros, eu termino com a fábula do corvo e dos pombos. O corvo ele gostava muito dos pombos, ele admirava demais a sociedade dos pombos. Ele achava os pombos elegantes, finos, sofisticados, que andavam bem, falavam bem, e ele tinha imenso desprezo à condição de corvo. Ele tinha imenso desprezo à sua comunidade. Então, um dia, ele se pinta de branco. Ele se pinta de branco e vai viver entre os pombos. Os pombos o veem assim, acham que o andar dele é meio estranho, que o grasnar dele é meio diferente, mas ele estava pintado de branco, né? Acha que ele tem postura mais estranha, mas mesmo assim ele estava pintado de branco. Até que um momento, cada vez mais, os pombos vão percebendo que ele não é tão pombo assim e começam a excluí-lo. Ele fica muito triste, muito chateado, volta para a comunidade dos corvos. Chega na comunidade dos corvos, estranho, ele tem um grasnar do corvo, ele tem um andar, mas ele está branco, ele é branco. Ele tem um jeito de corvo, mas ele é branco, ele não é corvo. E ele fica no meio do caminho, não sendo mais do que ela e não conseguindo ser o que gostaria. Essa é a pior condição que a gente pode ter. A gente não saber quais são nossas referências, quais são nossas identidades, de onde a gente parte, como é que a gente se constitui. No próximo bloco, nós pensamos que estamos vendo a realidade, mas nós estamos vendo uma realidade construída a partir dessas referências que a gente nem percebe que tem. transformar cenários e territórios envolve repensar o papel da política, da escola, pública e privada, da economia, mas também dar voz a uma parcela da população que nem sempre é atendida em suas demandas. O que orienta a nossa forma de pensar a cidade? A cidade e as nossas relações sociais estão no centro da discussão sobre desigualdade. Trazer novas perspectivas para o debate parece ser fundamental para melhorar o espaço de moradia e interação, além de incentivar políticas públicas que sejam realmente inclusivas. Nesse processo, na década de 90, a gente construiu um pré-vestibular, a partir dessa constatação que só tinha 0,5% da população da Maré na universidade. Desse pré-vestibular surgiram duas organizações, a Redes da Maré, que é a organização mais forte que temos hoje na Maré, e o Observatório de Favelas. Aí a gente teve pessoas no processo que eram diferentes espaços da cidade, porque a gente sempre trabalhou com essa perspectiva do encontro na cidade, do encontro da diversidade. Então, o Observatório de Favelas começa a pensar o direito à cidade. Que cidade nós queremos? Que cidade nós pensamos em construir? E a partir daí, a gente cria isso que eu chamo de paradigma da potência. E a gente avança mais nesse entendimento da pedagogia da ausência. A melhor forma de entender essa pedagogia da ausência, da carência, é uma amiga minha que vai na minha casa. Ela sobe até, eu fiz uma ótima casa na favela, no terceiro andar ela olha e ela, muito solidária, fala, de fato, como é feio, né? Que absurda a desigualdade, né? E eu falo para ela que feios são seus olhos domesticados. Que ela não consegue perceber a sociabilidade, por exemplo, daquela idosa na esquina conversando, que não consegue perceber aquelas crianças brincando com brinquedos que no bairro dela eles nem mais imaginavam existir, que ela não consegue perceber aquela juventude cantando músicas, dançando com coisas criativas que tornam que a favela e a periferia são os principais centros de produção de arte e cultura contemporânea e urbana em todo o mundo, e não consegue reconhecer a dimensão de invenção que existe naqueles lugares, e não consegue perceber a beleza que tinha ali, porque a beleza é uma construção. Então, objetivamente, o tempo inteiro a gente é colocado, e é por isso que eu chamo de simbólico instituindo o real. Nós pensamos que estamos vendo a realidade, mas nós estamos vendo uma realidade construída a partir dessas referências que a gente nem percebe que tem. Por isso que a gente tem que fazer esse esforço de pensar porque a gente pensa como pensa. Porque a gente termina achando que o que nós pensamos é natural. Assim como a nossa ideia de beleza, assim como a nossa ideia de potência. Então, para isso, a gente vai conseguindo constituir cada vez mais uma instituição que procura apresentar outro tipo de cidade. O IBGE chama de espaço como as favelas e similares de aglomerado subnormal. Eu estava com o diretor de pesquisa do IBGE e eu falei sobre isso. Não tem um elemento positivo nos aspectos que derivam de aglomerado subnormal. Você não tem definição do normal, só tem a definição do subnormal e aí a favela está incluída. E ele anotou e falou, isso é sério, a gente precisa pensar nisso. Porque você pensar o território popular só a partir do que não tem é um absurdo. E por isso que é tão central romper com essa ideia da carência, da precariedade. Eu estava no programa uma vez falando de uma construção da Cidade das Artes, que era a Cidade da Música, na Barra da Tijuca, uma área rica do Rio de Janeiro, que estava custando 700 milhões de reais. No mesmo período, o prefeito fez 10 lonas culturais, cada uma custando 350 mil reais. Para acessar essa Barra da Tijuca, chegava na Barra da Tijuca, ele pegou 300 milhões de reais e fez uma via pedagiada dos dois lados só para automóveis.
R$ 1 bilhão gasto para investir na área da Barra da Tijuca. E quando eu falo isso, seria ótimo se a Cidade das Artes, a Cidade da Música, fosse na Avenida Brasil, na altura da UFRJ, que é do lado da Maré. Isso seria fundamental, porque ressignificaria aquele território, valorizaria aquele espaço, daria impacto econômico naquele lugar, e não seria fantástico em termos simbólicos para a cidade, já que as pessoas podem chegar através da linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil, em 20 minutos aquele espaço, e poderia efetivamente ser um espaço de encontro e convivência na cidade. Então, o que orienta essa política pública? É essa dimensão do simbólico de que você constrói determinados espaços, determinados serviços. Então, essa é a discussão que a gente começa a buscar cada vez mais construir. Como ver de outro jeito a favela? Então, começamos com curso principalmente de comunicação, com curso de fotografia, curso de vídeo, curso de publicidade. E foi muito curioso quando nós começamos esse curso. Porque a gente criou a SPOC, Escola Popular de Comunicação Crítica, e fomos procurar a Petrobras, que tinha um operador do lado, o SEMPS. E aí tinha um gerente de comunicação, que era o Marlúcio, que adorou aquela ideia, achou fantástico e começou a tocar aquela ideia com a gente de criar efetivamente escolas de qualidade, cursos de 1 ano, 16 horas, de publicidade, jornalismo, videomaker e assim vai. E simplesmente o Marlúcio foi promovido. Foi bom para ele, mas entrou outro cara. O cara foi lá e nos chama para conversa. A gente foi todo animado, achando que ia assinar um contrato. E o cara simplesmente fala, eu quero deixar claro para vocês, para mim vocês são os enganadores. É uma vergonha essa forma como vocês querem iludir esses meninos. É uma vergonha querer botar na cabeça dos meninos essa ilusão. O que eles precisam, de fato, é cursos para a vida. Cursos que tenham sentido para ele. Eles precisam de curso de marceneiro, é curso de padeiro, é curso de cabeleireiro, é curso de manicure. O que eles vão fazer com curso de jornalismo, de fotografia, de vídeo, de publicidade? Isso aí é uma ilusão para eles. Falei, o que você quer nos dar, efetivamente nós já temos, não precisamos dizer para isso. O que nós queremos é a mesma coisa que seus filhos têm. É que amplie o repertório e que a gente possa trabalhar em outras significações muito maiores, como é hoje no campo da tecnologia, inclusive. Né? Naquele tempo, esses cursos representavam novas formas de olhar para a cidade e novas formas de olhar em outra perspectiva. Isso é do Bira, que é um fotógrafo paraplégico, né? E que é um dos maiores nomes da fotografia hoje do Rio de Janeiro, já expôs em muitas partes do mundo, inclusive. Mas o mais importante não é a beleza da favela que a gente quer mostrar, quer apresentar sua cotidianidade, quer apresentar suas contradições. Tem muita dor, mas tem muita dignidade. Tem muita violência, mas tem muita beleza e vida. Tem muita festa, tem muita alegria, tem muita presença de solidariedade, de sociabilidade, de invenção. E isso é que a gente chama de paradigma da potência. É isso que a gente fala, pensar esse território a partir de outro lugar. E aí é mudar o nosso repertório, então. Que é muito diferente de falar que a favela é violenta e é muito diferente de falar que ela é afetada pela violência, porque o Estado não nos garante o direito de segurança pública. Pelo contrário, o Estado transformou os territórios periféricos em espaço de guerra contra um crime, um determinado tipo de crime. Só agora, há poucos anos, se entendeu que a corrupção tem que ser de fato combatida. Durante décadas, mais de 30 anos, tem se feito uma guerra de extermínio contra o tráfico de droga no varejo e nas favelas. E aí, efetivamente, se cria um processo de guerra que elimina e gera esse genocídio que nós temos hoje. Né? Então, essa visão de cidade centrada e visão de crime tem uma lógica, obviamente, que é o imaginário que trabalha na ideia de conter efetivamente os negros e conter os favelados. Então, essa construção é a partir de um determinado lugar. Mostrar que a favela pode ser de outra forma é fundamental, então. É esse o trabalho que a gente quer fazer. Como é que a gente pensa em novas possibilidades que visibilizem as possibilidades de pensar o território popular e o interesse dos trabalhadores. Acabei de me aposentar com 59 anos. Trabalhei 40 anos. Eu sou um professor universitário. E me aposentei ainda na época com paridade e com integralidade. A reforma que está se fazendo da Previdência se considera que um professor universitário e um cara que trabalhador manual pode se aposentar com o mesmo tempo de serviço. Imagina um cara que trabalha a vida inteira, um trabalho pesado, se aposentar com o mesmo tempo de serviço do que o juiz, do que o militar, do que um professor universitário. Se a Previdência tem problemas, é muito mais lógico que você aumente o número de anos de acordo com o maior salário. Então, eu deveria me aposentar mais tarde do que alguém que ganha um salário mínimo, um trabalhador manual, ou empregado doméstico, ou uma pessoa que vive efetivamente, que vai ter dificuldade, inclusive, de entrar no mercado de trabalho depois de 50 anos. Então, essa dinâmica a gente vai naturalizando e pensando isso a partir de uma lógica de invenção que não reconhece essa dimensão das possibilidades da cidade. A questão fundamental é que essa perspectiva de cidade que a gente pensa em valorizar passa por 3 elementos centrais que orientam a nossa forma de pensar a cidade. É a alocação de equipamentos, a alocação de serviços, né, o acesso a equipamentos e serviços e o acesso ao consumo. Então, de acordo com a nossa capacidade de
entender a cidade a partir de onde tem mais equipamento, mais serviço, mais capacidade de consumir, tem mais cidade, a gente perde a dimensão fundamental da dimensão do sujeito no contemporâneo. O que eu estou querendo falar com isso? Efetivamente, tem duas formas de pensar a cidade. Se a gente pensa a partir da palavra urbe, que é a palavra romana, a gente pensa nos equipamentos, a gente pensa nos grandes construções, a gente pensa na paisagem, especialmente. E aí, certamente, a Barra da Tijuca, ou Cambuí, é mais urbe do que os bairros do Ziel, ou do que a Maré, ou do que a Rocinha. Mas a cidade não é só isso. A cidade também é polis. A cidade é a convivência, a cidade é a construção de sociabilidade, a cidade é a construção do espaço público, a cidade é o reconhecimento da dimensão da polis, que é a palavra grega para a cidade. Uma idosa, morava uma vizinha do meu lado. A única pessoa que a visitava era um filho, eventualmente, e ela era a cuidadora que ela tinha. Ela tinha dinheiro, tinha boa vida, mas essa é uma visita. Se ela morasse na favela, certamente o grau de sociabilidade dela seria muito maior. Uma criança que mora, por exemplo, num espaço, por exemplo, de condomínio, não é uma criança, certamente, que mora na favela. Tem determinadas construções que vocês podem ver nesse filme Imagem do Povo, né, mostra o grau de invenção de brinquedos que tem dentro da favela. Então, a oportunidade de usar o espaço público dentro da favela e da periferia ainda é muito maior do que, efetivamente, no espaço de classe média. Então, tem uma violência nos bairros de classe média, no sentido de uma individualização cada vez maior, que a gente naturaliza. Então, todos os indicadores sociais, o IDH, o Índice de Vulnerabilidade Social e outros, trabalham com essa ideia de que cidade é acesso a equipamentos, serviços e consumo. E todos eles apresentam como se a favela e a periferia fosse o inferno e os bairros de classe média alta fosse o paraíso. E todos nós sabemos que isso não é a realidade da cidade. Mas, mesmo assim, a gente segue trabalhando nessa perspectiva. No próximo bloco... O problema é que o Estado brasileiro, historicamente, não está a serviço dos seus cidadãos. Ele parte do pressuposto que nós somos desonestos, que desconfia da gente. Todos nós temos direito à cidade. Mas o desafio maior, quando pensamos uma nova teoria social da cidade, é enfrentar a ideia de descartabilidade de alguns modelos de viver que surgiram nos últimos tempos. Como é possível romper com a ideia de carência e precariedade associada, por exemplo, às favelas? Quais as transformações que nós precisamos fazer para enxergar ali um lugar de potência e não mais um sinônimo de problema e de exclusão? Pensar numa nova teoria social de cidade significa pensar numa cidade que una polis e urbe. Que a gente, de fato, consiga trabalhar a dimensão da convivência, da construção comum, da sociabilidade que ainda existe nas periferias e favela e trabalhar o acesso digno a equipamentos, serviços e a consumo que existe nos bairros mais ricos da cidade. Agora, a gente não pode esquecer que tem uma dimensão fundamental também de construção da cidade, né? Que são dois outros paradigmas. Eu falei em paradigma da potência, falei em paradigma da ausência, e a gente também tem o paradigma da hostilidade e o paradigma da convivência. Existe um forte sentimento hoje no nosso país de que as pessoas, em geral, veem o espaço público como espaço hostil. Vê que o Estado não consegue garantir a sua segurança e termina cada vez mais se sentindo inseguro no espaço público. Ela se sente cada vez mais com dificuldade de relacionamento com o outro me ameaça, o outro é perigoso. E aí eu constrói o que eu chamo de pedagogia da monstrualização. Mas desde criança nós vamos aprendendo quem é o monstro. Não anda com essa menina que ela é piranha. Não anda com essa mulher que ela é maconheiro. Não anda com essa pessoa que ela não vale nada. E desde progressivamente, nós vamos nos situando quem vale a pena e quem é descartável. E aí a gente vai achar que o usuário de crack é descartável, que a transexual é descartável, de que o pobre é descartável, que o morador da favela é descartável. Eu pego o táxi no Rio de Janeiro, quando o cara sai que eu vou para Maré, o motorista de táxi fala, o ideal seria jogar uma bomba e acabar com tudo aquilo ali, que aquilo é um câncer na cidade. Quem já não ouviu falar isso? Nós estamos falando de 140 mil pessoas, de 1.500.000 pessoas. Então, tem uma perspectiva de que é natural você monstrualizar. Perguntei o seguinte para a pessoa, um público igual de vocês, assim, diversificado. Qual é o percentual de criminosos que você acha que tem na Maré? A Maré hoje tem 140 mil pessoas, na época tinha 130. Aí teve uma pessoa famosa, inclusive no esporte, que falou 20%. Eu falei, quer dizer que você está falando que só na Maré nós teríamos 26 mil pessoas dedicadas a todos os dias a assaltar, traficar, furtar. Está dizendo, então, que no Rio de Janeiro, onde nós temos 1.500.000 pessoas, seriam 300 mil pessoas dedicadas a assaltar, furtar, traficar. É isso que você está dizendo?
Ela fala, não, o problema não é falar uma besteira dessa. O problema é que eu só falei para ser educada, porque eu achava que era muito mais. Isso é que é o paradigma. Isso que é uma visão de mundo. Não tem nenhuma racionalidade. Não tem nenhum sentido. Na Maré, efetivamente, nós temos cerca de 500 traficantes para toda essa população. E temos um governador que tem uma política psicopata de usar helicópteros para agredir cada vez mais, porque para ele aquilo é senzala e ele pode usar essa tática genocida para agredir 140 mil pessoas em função de combater 500 outras. Então, quer dizer, objetivamente, é uma representação que se constitui de que aquelas vidas são descartáveis, como a vida de Marielle, como a vida de Ágata e de tantos outros nós. Essa é a representação que tem. Isso é uma construção. E nós temos que saber como é que a gente rompe com isso. Se a gente não recuperar uma pedagogia da convivência, uma pedagogia que nos faça reconhecer os outros, um moleque de classe média que ir para dentro da favela fazer um curso muito bom como a gente tem. Entendeu? E esse encontro é fundamental, porque quando um moleque da favela se encontra com um moleque do bairro da classe média e fala, pô, nós só temos as mesmas coisas, nós gostamos de mesmas coisas comuns, nós temos os mesmos desejos, vontades, só temos repertório talvez diferentes em alguns níveis, mas esse encontro é lindo e nos humaniza. Então, sair da dimensão do paradigma da hostilidade, onde a gente tem medo do outro, insegurança do outro, e nos tornar cada vez mais fraternos, humanos, gentis, amorosos, bondosos, com empatia, é uma questão fundamental. E aí eu entro no tema do Bruxos e da Bruxa. Qual é a questão característica da gente? Qual é o eixo fundamental? A gente tende a ser domesticado pelas instituições. Desde quando a gente nasce, a gente já existe as instituições. O Estado, o mercado, a igreja, o sindicato, o partido, família, casamento. E quando a gente morre, elas ficam aí também. E a gente tende a achar que elas não têm história, que elas não têm espacialidade. Nem todos os estados, nações, nem todas as nações, nem todos os territórios têm o mesmo tipo de estado, nem o mesmo tipo de família, nem o mesmo tipo de mercado, nem o mesmo tipo de estrutura sindical, mas a gente continua a achar que é universal. Que a família é universal, o casamento é universal, e que tudo não tem história. O plástico de carro é a família, é uma construção de Deus. E quando a família é a invenção de Deus, é uma construção de Deus, logo ela não pode ser mexida. Logo ela tem que ser, não tem história. Logo ela tem que ser de um jeito só. Só que nós somos mais que isso. Nós somos mais do que produtos das nossas instituições, mais que objetos das nossas instituições. Nós somos sujeitos das instituições. E para sermos sujeitos às instituições, nós temos que colocar as instituições ao nosso serviço. O problema é que o Estado brasileiro, historicamente, não está a serviço dos seus cidadãos. Ele parte do pressuposto que nós somos desonestos, que desconfia da gente. Então, tem um amigo meu que mora na Escócia, e ele é professor, foi formado pela gente, favelado também, é professor lá. E ele foi parado por alguma razão na rua, e ele estava pelo policial, e ele estava sem a carteira do motorista. E o policial perguntou se ele tinha carteira de motorista. Ele falou que sim. Aí o outro policial falou, então você pode ir, você tem uma semana para se apresentar em tal lugar com a sua carteira de motorista. Porque o pressuposto policial que ele estava falando a verdade e que ele tinha carteira de motorista. Aqui no Brasil, provavelmente a gente teria o carro apreendido, tomaria uma multa ou receberia alguma oferta meio indigna em relação a como a gente poderia ir embora. Quer dizer, isso é construído historicamente a partir do próprio Estado. Então, bruxas e bruxos são pessoas nessa proposição de um novo ser contemporâneo que ele tem algumas características fundamentais. Eu prefiro falar ela, porque é a pessoa. Mas, objetivamente, as mulheres, por causa do patriarcado, avançaram muito mais nisso. Primeira coisa fundamental. A bruxa é uma pessoa que quer ser coerente. Ela não adianta ela ter um bom emprego, ter uma família organizadinha, ter uma vida certinha. Se ela não se sente coerente existencialmente, ela sofre muito e ela quer romper com isso. Ela precisa muito de viver em busca do conhecimento, tem uma imensa curiosidade, tem uma imensa vontade de saber coisas. Para pessoas que não entendem isso, acham que a bruxa é uma pessoa eternamente satisfeita, que está sempre querendo mais. Na verdade, está sempre querendo buscar mais, tem uma curiosidade imensa e está dando um novo sentido, cada vez mais sentido à vida. Ela tem muita empatia com o outro. Tem uma diferença entre individuação. O egoísta é um ser individualizado, porque o outro é o ponto de partida e de chegada para a sua vida. O outro é só um instrumento para ele. Mas, tradicionalmente, nas ideias estruturalistas, nós só somos objeto também das instituições. O ser individuado é o ser que tem consciência de si e tem consciência do outro. Uma das coisas mais perversas, uma das frases mais perversas que eu conheço, e que todo mundo acha que é um truísmo, é uma coisa natural, é: o meu direito termina onde começa o do outro. Eu tenho certeza que muita gente concorda aqui com essa frase. Por que ela é tão violenta? Porque se o meu direito termina onde começa o do outro é meu oponente, o outro é meu antagonista, o outro eu tenho que disputar a ampliação do meu direito, reduzindo o direito dele. Então eu não reconheço que nós possamos viver nosso direito juntos.
Por isso, quando tentou se fazer, era um encargo obrigatório dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, fazer uma linha do metrô do aeroporto do Galeão até a Barra da Tijuca. A Associação de Moradores da época da Barra da Tijuca fez uma faixa assinada em movimento exigindo que não se fizesse a linha do metrô, queria levar mais pobres para a Barra. Estava lutando pelos direitos dele. Ou o movimento das donas de casa no Brasil, que lutou profundamente no Congresso para que as empregadas domésticas não tivessem direito pleno ao mesmo direito dos outros trabalhadores. Estava utilizando simplesmente a defesa dos seus direitos. Então, para defender o seu direito, muitas vezes a gente quer tirar o direito do outro. O fundamental é reconhecer que o direito é coletivo e que nós devemos tentar explicitá-lo não no conflito e que não necessariamente através da violência, mas reconhecer a possibilidade de partilhado. Por isso tem que ter empatia. Por isso que não existe nenhuma relação entre querer viver o meu direito, querer ser sujeito, mas deixar de reconhecer o outro. E empatia é que nos torna efetivamente bondosos, generosos, amorosos, que são palavras fundamentais, generosos, amorosos, bondosos, porque a gente esqueceu dessas palavras no âmbito da política pública, por exemplo. E nós precisamos assumir essa dimensão de reconhecimento do outro, né? A bruxa que eu falo tem identidade telúrica com a Mãe Terra, tem identidade telúrica com a natureza. Por isso que sofre com aquela destruição na Amazônia. Qualquer pessoa sensível, que se identifica com esse planeta, sabe que nós somos responsáveis por ele, se identifica efetivamente com aquela dor, com aquela violência. E com a energia que é mais do que racional, é uma energia intuitiva. É sentir que nós somos mais do que razão. E tem essa dimensão da posse, essa dimensão da busca da autonomia ética e moral. A bruxa se relaciona com as instituições, mas ela precisa, antes de tudo, reconhecer que ela é sujeito da sua vida. Ela é detentora dos seus padrões, das suas normas, da sua ética, e ela vive de acordo com o que acredita. Por isso que não tem sentido essa dimensão da posse. Eu quero que uma pessoa viva comigo para ela ser plena e para eu ser pleno também. Que nós dois sejamos plenas. E para sermos plenas, nós temos que partilhar o nosso amor. Temos que ter um amor na diferença, no convívio, no reconhecimento. E aí a experiência do amor para a pessoa bruxa é um amor que tem 6 pares fundamentais. Primeiro é respeito e confiança. E a confiança é a base desse elemento fundamental. Depois é a cumplicidade e intimidade. Aquela pessoa que eu mais me aproximo e me identifico e que eu me sinto mais envolvido. E que é mais parceira minha. É cuidado e delicadeza, porque uma relação amorosa ela tem que ser como um elefante numa loja de cristais. Tem que ter cuidado com o outro, delicadeza com o outro. Tem que ter alegria e leveza, que é a pior coisa é chegar em casa e a gente simplesmente tem o peso, tem a carga e não tem essa alegria, a possibilidade de ter leveza com essa pessoa que eu escolhi amar. Tem que ter amizade, aconchego, que é onde eu me sinto mais acolhido, eu me sinto mais próximo. E tem que ter paixão e transgressão, e que a gente possa transgredir junto. Inclusive em relação a valores que muitas vezes a gente carrega, inclusive em relação a valores que a gente muitas vezes acredita, que é com essa pessoa que eu quero construir uma relação plena de vida. Então, minha questão primeira é para você pensar por que você pensa como pensa, por que você age como age, e se você é bruxa ou não. No próximo bloco... Porque só quando a gente tiver brancos e negros de todos os tipos, homossexuais, transexuais, heteros, cisgêneros, no mesmo espaço, nós poderemos trabalhar cada vez mais a dimensão da cidade. Qual a nossa real capacidade de intervenção no espaço urbano? Com a precariedade dos serviços urbanos, como saúde, educação, moradia e transporte, colocar as instituições a nosso serviço é essencial se quisermos construir modelos de viver mais justos, diversos e participativos. O diálogo da população entre os muros e os morros, entre políticas públicas e o poder econômico, pode ser a força possível de transformação. O curador Jorge Broid te mandou a seguinte pergunta. O que poderia ser feito em termos de políticas públicas e programas sociais para que tivéssemos uma maior circulação da palavra, dos afetos, da cultura, dos bens simbólicos e materiais na cidade? Essa pergunta é linda do Jorge, né? Eu dei vários exemplos aqui de como é que a representação de mundo constrói as ações públicas no mundo. A gente, na Maré, tem 3.200 estabelecimentos comerciais. É uma potência econômica, então. Durante anos, a gente tentou ter uma agência bancária. Uma agência. Nós nunca conseguimos ter, efetivamente, uma agência bancária. A única questão concreta era o preconceito. Não era o risco de assalto, maior ou menor, porque a agência não era assaltada, inclusive. Era simplesmente a ideia de que os funcionários correriam riscos. Então, esse tipo de representação mostra como o próprio mercado não tem racionalidade no seu conjunto de intervenção. Então, se a gente quiser construir efetivamente a cidade, a gente tem que ver quais são as lógicas, as representações que estão constituindo no olhar.
Por exemplo, nós nunca tivemos, como favela, direito à segurança pública. Não existe cidade partida, existe Estado partido. A gente tem um processo de alocação de equipamentos e serviços que faz com que outro dia eu tenha saído da Maré, do Parque União, estava no verão, 46 graus, estava marcando o termômetro do carro. 20 quilômetros no máximo depois, nem tanto, 15 talvez, eu chego no Flamengo e estava marcando 37 quilômetros. Isso é uma violência ambiental. São 9, por quê? Porque não tem árvores no Parque União. Então, é óbvio que há escolhas dentro desse processo que orientam. E o olhar central é essa ideia de que os moradores das favelas e periferias não têm direito pleno à cidade. Muita gente fala em acabar com as favelas, quando as favelas são um espaço extraordinário de construção. É um livro que é Favela, Alegria e Dor, segundo volume, em que a gente mostra cada vez mais como as favelas, desde o início do século XX, sou eu, Jorge Barbosa, até o final do século XX, como as favelas foram se constituindo e como o Estado se dedicou profundamente a destruí-las. E elas foram vitoriosas. Mas como elas construíram um estilo próprio de ser, um estilo próprio de ser cidadão, um estilo próprio de convivência, de sociabilidade, de mecanismo de resolução de conflitos. Reconhecer essa dimensão é fundamental. Então é nessa troca que a gente vai ter mais escuta, a gente vai ter mais processo de encontros e de convivência. Cada um de vocês que estão aqui tem que ter um pouco de pensar, como é que eu me relaciono com os espaços populares? Como é que eu me relaciono com as pessoas de espaços populares? Se eu sou professor, como é que eu me relaciono com os estudantes de espaços populares? Como é que eu me relaciono com a criança negra que está diante de mim? Porque, efetivamente, se a gente não supera 3 elementos fundamentais que reproduzem a desigualdade, a gente não avança. E são eles. Primeiro, é o machismo. O machismo é estruturalmente perverso e orienta um conjunto de desigualdades que a gente sabe muito bem. Segundo, é o racismo institucional. A gente tem uma situação de que nós, negros, historicamente, tivemos muito menos repertório, menos acesso, mas nós temos estruturas de concurso público, muitas vezes, que vamos pegar um garoto branco que estuda na escola privada branca, que o prepara para um vestibular que é absolutamente complexo no sentido do seu valor, porque ele é desigual. Ele estuda sem trabalhar durante 4, 5 anos fazendo direito, 5 anos fazendo, faz um concurso, 2, 3 anos sem trabalhar no bom cursinho, faz uma banca com pessoas da sua mesma tribo, da mesma bolha social, e ele passa para juiz e passa para promotor, e essas pessoas estão botando na cadeia 700 mil jovens pretos, parvos das favelas e periferias. Qual o mérito que tem nisso? Qual o mérito que essa pessoa tem diante de outra pessoa que vem da periferia, que tem outro tipo de repertório, que tem outro tipo de busca, mas para se fazer justiça, para se cumprir o papel da lei? Então, a discussão fundamental desse tipo de construções, o machismo, o racismo institucional e esse tipo de patrimonialismo institucional, que é a alocação de equipamentos e serviços só para um lado da cidade, que é uma ideologia meritocrática, um tipo de concurso que só privilegia um grupo específico branco privilegiado e de homens em geral. Quer dizer, isso é sabido o problema, existe o conhecimento, mas simplesmente se ignora, através de políticas públicas, ações que podem ajudar a tornar a cidade mais diversa, mais humana, mais fraterna e mais aberta. Porque só quando a gente tiver brancos e negros de todos os tipos, homossexuais, transexuais, héteros, cisgêneros, no mesmo espaço, nós poderemos trabalhar cada vez mais a dimensão da cidade. O afeto só funciona a partir de ações políticas. O encontro só funciona a partir de ações práticas, como que a gente faz na sociedade civil. Isso tem que ser reconhecido. Como construir essas narrativas, sobretudo com as crianças, sobretudo com as pessoas que a gente lida no dia a dia, sobretudo com as pessoas que ainda às vezes não se reconhecem como periféricas, porque existe uma necessidade de embranquecimento, de elitização das coisas, mesmo dentro da periferia. Então, assim, que caminho trilhar, se é possível, ter um norte para isso nesse momento? O princípio fundamental para mim é que eu falei no início da construção do hábitos e do campo social. Nós vivemos em campos sociais e vamos nos constituindo assim. Quanto mais a gente em família entender a importância da autonomia do sujeito, entender que as pessoas nascem para serem livres, e isso significa ao mesmo tempo empatia. Sartre falava isso, nós somos responsáveis pelo ser que nós nos tornamos, e de acordo com a responsabilidade que nós temos, nós somos sozinhos, nós nascemos sozinhos, não tem nada a ver com solidão. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas, no limite, mas nós somos responsáveis por toda a humanidade. A partir do momento que eu me defino o ser que eu quero ser, eu defino como teria que ser, por coerência, toda a humanidade. Então, nessa perspectiva, ser bruxo é reconhecer a possibilidade de entender que nós podemos ser seres livres, libertos, autônomos e partilhando a vida com os outros. É reconhecer outra possibilidade de amar, que eu possa amar o outro na liberdade dele. Então, isso é um treinamento cotidiano, a gente nunca está pronto. É um exercício cotidiano de pensar que a gente pode se humanizar humanizando o outro. Não tem aprendizado que não seja através da experiência de educar meu olhar.
de educar a forma e de experimentar. Tem que ir na favela, tem que ir na periferia e sentir como é que é. Tem que ver uma escola pública. Eu falava para meus alunos durante 27 anos na UF, vá na escola pública como estagiário e olhe o que tem, não olha só o que não tem. E era extraordinária a diferença quando as pessoas olhavam o que tinha e não só as carências. Óbvio que tem carências, tem precariedade. O Estado investe menos na educação que deveria, mas tem potência nos sujeitos que estão lá. Tem valor na escola pública já, não é no futuro. Já tem já. E nós somos milhões de caras que estão demonstrando isso. Então nós temos primeiro a reconhecer. Porque se a gente não reconhece que a pessoa é capaz, que a instituição é capaz, como é que ela vai conseguir cumprir seu papel? Se eu não reconheço que eu posso fazer, como é que vai cumprir meu papel? Então o primeiro princípio, Vanessa, é ajudar as pessoas a entenderem que ela pode. As pessoas vão lá nas instituições que a gente criou, as pessoas falam, como é que você conseguiu criar essa coisa? Como é que vocês fizeram isso? Porque a gente acreditava que era potente para fazer. Porque, então, a gente conseguiu transformar em que era aparente fracasso, que era meu lugar periférico, meu lugar favelado, meu lugar nordestino, negro, em efetivamente potência. O Tiago Cordeiro te pergunta como começar a pensar uma integração cultural dos aglomerados subnormais, valorizando essa potência de cultura desses lugares no mundo conectado em rede, hipertecnológico, cosmopolita, sem gentrificá-lo ou nivelar a um tipo de cultura. A primeira coisa é parar de chamar de aglomerado subnormal, né? É uma vergonha o IBGE usar um termo desse tão absurdo e falar que é um termo técnico, entendeu? E fala, não, mas isso não quer dizer que seja favela, a gente só quer caracterizar, não. O termo é ruim. É igual o IPEA, que usa até hoje, quem está abaixo de determinado nível de renda, chama de miserável. Falei, sacanagem um negócio desse. Como é que você vai chamar uma pessoa só porque não tem a renda, vai chamar de indigente ou miserável? Quer dizer, é achar que as palavras não têm sentido. Ah, mas o cara não vai saber disso, mas a gente está olhando aquele cara e porque ele não tem acesso a determinado nível de consumo, a gente fala que ele é um miserável. Eu olho como miserável. Onde eu vou reconhecer a potência daquela pessoa se eu uso o termo técnico de indigente ou miserável para tratá-lo? Se eu não reconheço a dignidade daquela pessoa. Então esse me parece que é o primeiro problema. Quer dizer, a gente tem que superar essa representação de pensar as favelas. Ela tem que ser chamada pelos nomes. A gente criou o Observatório de Favelas. Aí a pessoa fala, mas favela é um termo muito pesado, é um termo muito estigmatizado. Por que eu não chamo de comunidade? Porque a favela é um termo riquíssimo, potente, foi construído a partir da luta das pessoas durante décadas e décadas. Eu quero valorizar a favela e não simplesmente usar um termo, um eufemismo, para não reconhecer essa potência. Então, lá no Rio de Janeiro, nós passamos a ter orgulho de falar favela, como na cidade de São Paulo, passa a ter orgulho de falar quebrada. As pessoas passam a ter orgulho do seu lugar. E é isso que a gente tem que tentar constituir. Esse é o primeiro processo. Segundo processo é reconhecer. A cidade não é provisória, a favela não é provisória. Existe um projeto que era muito legal no Rio de Janeiro, em vários aspectos, mas tinha um nome horroroso, que era Favela Bairro. Que é a ideia de que a favela é provisória, a favela é alguma coisa que tem que ter como modelo a ideia de bairro ou a ideia de centro, que nós somos periferia, aí é uma confusão. Quando eu falo em periferia, eu não estou me referindo de forma subalternizada ao centro, porque a periferia, como no campo cultural, por exemplo, em termos de invenção, ela hoje é muito mais central, muito mais inventiva do que o centro tradicional. Periferia e centro são coisas que se atravessam. Não quer dizer o bairro popular é a periferia e, efetivamente, o centro é que carrega todas as características que seria a cidade ideal, o modelo ideal. Na verdade, cada vez mais a gente quer trabalhar essa dimensão. Então, quando eu falo, a favela tem muito a ensinar a cidade, o conjunto da cidade, na perspectiva da convivência, da sociabilidade, do encontro, da manutenção de formas de vivência comum. Tem um exemplo que eu dou muito. Quem passa lá no Rio de Janeiro, a Maré, para quem vai para o Galeão, fica do lado da linha vermelha. Ali do lado entra a FRJ e a Avenida Brasil, passa a linha vermelha, tudo ali é Maré. Aí tem uma casinha bonitinha, são casinhas tijolinho que se chama lá. Aí eu estava num evento só de arquiteto e urbanista, inclusive o criador dessa casinha estava lá, eu perguntando, o que vocês acham dessa casinha? Eu acho linda, maravilhosa, ganhou um prêmio internacional. Eu falei, eu acho um horror. Por que eu acho um horror? Porque essa casa não tem laje. As famílias dentro da favela, elas são multigeneracionais, cada vez mais. Às vezes tem bisavó, avó, pai, mãe, no mesmo imóvel. A laje é um bem fundamental. Primeiro que é reserva de valor. Você pode vender a laje no segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Segundo que é efetivamente direito de herança. A Zezé, minha vizinha, tem 4 casas. Os filhos fizeram 4 casas no terreno dela, casas dignas, ótimas, porque utilizou a laje. E ainda é área de lazer. Tem homicilagem, por exemplo, na Rocinha. Tem pipa que se solta na Rocinha. Tem festa que se faz lá na laje. Tem pipa que se solta. Tem um monte de coisa que se faz na laje. E o cara inventa uma casa que, em nome do padrão de sociabilidade, a lógica de vida da família nuclear de 2 filhos, do papai e mamãe, simplesmente faz uma casa com inclinação sem laje, para evitar o adensamento.
Ele estava com a cabeça de classe média, isso que eu chamo de paradigma da carência. Ele pensa a favela numa lógica que eu chamo de sociocêntrica. Tem o etnocentrismo, que é você ver aquela etnia a partir dos seus valores. Tem o sociocentrismo, que você olha para outros grupos sociais a partir dos seus valores, do seu grupo social, do seu bairro, do seu território. E aí você olha ali, só tem ausência, ou então visão de família que não se aplica ali. Não adianta que não serão os partidos políticos, não serão os grandes personagens, não serão as universidades e instituições que podem superar essa lógica de quebra da convivência, de hostilidade, que torna esse paradigma de hostilidade cada vez maior. Ou a gente acredita que é possível construir uma pedagogia da convivência, uma pedagogia de amorosidade, de generosidade, de bondade, de reconhecimento de que eu posso desenvolver isso em mim, ou a gente não vai enfrentar o machismo, nós não vamos superar o racismo, nós não vamos superar as formas desiguais que esse Estado instituiu para a gente viver e que esse mercado afirme. Então, a única coisa que eu deixo para vocês é muita energia, a torcida imensa para que você acredite piamente que você pode reinventar a sua vida, reinventar suas escolhas e, principalmente, ou afirmar cada vez mais o que você acredita. Esse é meu desejo, essa é a minha maior alegria. Boa noite, obrigado. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. A gente aprendeu uma forma de amor que eu chamo de amor identitário. Nós somos duas pessoas, nos fizemos um para a vida inteira. Essa construção que remete ao amor romântico fala que nós somos apenas um do outro para todo o tempo inteiro, a vida inteira, será um processo de muita neurose. Porque ele se sustenta principalmente no que eu chamo de que é um tipo de amor narcísico. Porque eu sou o ponto de partida e o ponto de chegada.